Ele era um estudante normal até que o apocalipse começou e ele se tornou o necromante mais forte. O Menhua começa em um enorme engarrafamento de carros. Um ônibus para nosso prota aparece exausto reclamando que transportes públicos são uma merda. Uma pessoa chama o prota e diz que ele é uma piada por não aguentar um transporte público, já que ele era um ex-sargento das forças especiais antes. O nome dessa pessoa é Ranho, e o prota responde para ele primeiro ir para o exército e depois falar com ele. Enquanto eles estão andando, o Ranho aponta e fala que viu algo no céu. O prota olha e o Ranho pergunta o que é que tá escrito lá no céu. O prota fala que o Ranho realmente tá se sentindo sozinho, mas o Ranho diz que há apenas um segundo atrás, estava escrito baixando monstros no céu. Ele diz que estava em 99%, mas desapareceu quando chegou em 100%, e ele aponta dizendo que foi em cima do prédio. O prota dá um mata-leão no Ranho e fala que ele deve ter ficado jogando videogame antes de ir dormir, e agora ele não consegue diferenciar a realidade de videogames. O prota não acredita e fala que ele tá vendo coisas e bebeu demais. O Ranho bate em sua cara e concorda com o prota. Com isso o Ranho vai embora e fala para eles se encontrarem depois. Corta para uma sala de aula. O prota aparece morrendo de sono e se perguntando se devia ter bebido café, quando o prota tá prestes a cair no sono. Qual o melhor trabalho para se ter em um mundo pós-apocalíptico? Escolha agora mesmo. O prota fica confuso e se pergunta o que é isso. Ele coça os olhos e de repente acontece um apagão. Todos na sala de aula ficam confusos. O prota levanta e aparece para todo mundo um holograma. O prota percebe que isso não é uma alucinação e todos também estão vendo este holograma. Você tem 15 segundos. Uma luz brilha e o prota vê que surgiram várias cartas. Os estudantes veem essas cartas e alguns deles falam para não tocarem nisso pois deve ser perigoso. Mas o prota pensa que isso é o oposto de perigoso. Ele se pergunta se eles sabem o que vai acontecer em 15 segundos. O prota olha para as cartas e se pergunta se é para escolher uma carta. E se pergunta se isso é como pôquer, o que ele deve escolher nesse período de tempo. Você tem 8 segundos restantes. O prota olha para uma carta e vê que alguém escolheu uma carta. A pessoa que escolheu a carta recebe uma espada. O prota racionaliza que a carta de guerreiro sumiu, e lembra que estava dizendo para ele escolher o melhor trabalho para sobreviver em um mundo pós-apocalíptico, e vê que os números de estrelas são diferentes. Ele diz que não entendeu isso, mas ele vai pegar a que tiver mais estrelas. Você escolheu uma carta de trabalho, Necromante 5 estrelas. A primeira seleção de trabalho terminou. Aqueles que falharam, tente novamente da próxima vez. O prota vê o estudante gordinho com sua espada de guerreiro e se pergunta se ele é realmente um necromante, porque nada apareceu para ele. De repente o prota ouve barulho e uma pessoa aparece sangrando, implorando para alguém tirar isso dele. O bicho atrás da pessoa começa a atacar sem parar o homem implorar para ser salvo, mas acaba morrendo. O monstro se mostra para todos e todo mundo corre de medo. Sobra para o prota ficar de frente para o monstro sem saída. O prota fica puto pois justo ele tinha que estar na linha de trás. Agora ele nem pode se mexer pois pode atrair o monstro. O povo fala pro gordinho da espada fazer alguma coisa. O prota olha pro gordinho e pergunta se o gordinho se lembra dele. O gordinho tá morrendo de medo e pergunta o que ele deve fazer. O prota percebe que eles estão ferrados. O monstro parte para cima do prota. O prota se vira de costas, mas lembra que se ele ficar de costas agora será o fim dele. O prota se vira e dá um chute no monstro, que afasta ele. O prota fala para todos que não é para ficarem com medo. Ele é só um animal que pesa aproximadamente 15 quilos. E pega uma cadeira. Ele está prestes a atacar o monstro com a cadeira, mas ele vê que a cadeira ficou presa entre as outras cadeiras. O monstro vendo isso parte para cima do prota. O prota vendo isso usa toda a sua força e consegue tirar a cadeira. Com ela ele finaliza o monstro com um golpe. Você matou um goblinoide e ganhou 10 de ouro. O prota se pergunta o que é isso e os outros vendo o que ele fez ficam assustados. O prota racionaliza sobre o que é essa mensagem, e se pergunta se o mundo está se transformando em algum tipo de fantasia louca. Sob a sua influência um cadáver torna-se seu. Cadáver vinculado, 1 de 3. Esqueleto de goblinoide nível 1. Arma, adaga. Raça, goblinoide. Sintonização, morto-vivo. O prota se pergunta o que é isso e de repente o povo grita dizendo que tem algo atrás do prota. O prota vira e vê que é um esqueleto, e ele lembra que seu trabalho é comandar os mortos-vivos. Um necromante. De repente outros goblinoides invadem a sala. Seu morto-vivo está aguardando as suas ordens. Em pensamento o prota manda ele atacar e matar eles para ele. O esqueleto recebe as ordens e parte para cima dos goblinoides.
Durante a luta o esqueleto perde o braço e começa a ser derrotado. O prota vendo isso pensa que se ele apenas assistir eles lutarem assim, o morto-vivo dele vai morrer, e ele vai ter que lutar de novo. O prota grita mandando o gordinho dar sua espada para ele, mas o gordinho fala que a espada é dele e ele que pegou. O prota vendo isso fala para ele matar os goblinoides então. O gordinho vê os goblinoides e se caga de medo. Com isso o prota pega uma cadeira e manda o gordinho apenas ir cortar batata com a espada. Enquanto o esqueleto tá lutando o prota joga uma cadeira no goblinoide. Por jogar a cadeira o esqueleto consegue finalizar os goblinoides. O prota ganha o ouro por matar os goblinoides e o esqueleto se aproxima do prota, mas o prota vendo o esqueleto se assusta e fala para ele ir para outro lugar. O esqueleto fica chocado e o prota se pergunta se ele vai ficar triste por isso. Sob a influência de seu poder, os mortos-vivos estão em sua autoridade. Toque para obter os detalhes de cada indivíduo. O número máximo de seus mortos-vivos foi alcançado. De repente uma mulher grita dizendo que não consegue chamar a polícia. O prota pensa que isso deve estar acontecendo na escola toda. Ele vê um brilho na janela e se aproxima dela. Ele vê a cidade em chamas e percebe que isso está acontecendo no país inteiro. Na verdade, no mundo inteiro. Vamos para um estudante falando para eles fugirem dali, mas eles acabam cercados por goblinoides. Os goblinoides partem para atacar eles, mas os esqueletos do prota aparecem e salvam eles. O prota fala para todos correrem e ele vai cuidar dos goblinoides, ou melhor eles vão. Todos correm, mas o prota fala para eles não se dividirem assim. Mas o prota desiste e pensa que é o certo deixar eles escolherem isso. Ele pensa que mesmo que ainda não esteja claro, há uma regra para esse jogo, e eles devem seguir ela. O prota racionaliza que o trabalho e a skill dadas a eles, e o surgimento dos monstros. Ele pode estar errado, mas se ele encarar os monstros de frente, sua taxa de sobrevivência vai aumentar, e pelo menos ele agora tem quem lutar por ele. Seu morto-vivo retornou para a morte eterna. Vendo isso o prota só torce para eles vencerem. Os esqueletos conseguem vencer. Você subiu de nível. Nível 2. O prota olha isso e pensa que isso deve funcionar como status. Ele vê seus status e percebe que é bem parecido com jogos. Por favor, escolha uma carta para subir de nível. O prota fica decepcionado pois os prêmios são aleatórios. Apesar disso ele pega uma carta de skill aleatória. Seu máximo de mortos-vivos aumentou para mais 1. Sua mana está muito baixa. 3 de 30. O prota olha para eles e fala que eles não gastam tanta mana. Mas ele ainda se sente mal olhando para eles, então manda eles olharem para baixo. O prota se agacha e fala que ele tem que se acalmar ou ele só vai cometer erros. E a coisa mais importante que ele deve pensar é em sobreviver. Ele levanta e olha para fora e vê o caos que está lá fora. Ele fala que a situação dentro do prédio é melhor que lá fora, mas ele não pode ficar no prédio para sempre. Então ele manda os esqueletos assumirem a liderança para descer as escadas. Enquanto os esqueletos descem as escadas alguém aparece e ataca o esqueleto. O prota vê que é seu amigo Ranho. O Ranho pergunta o que são esses bichos, e o prota explica que eles são tipos guarda-costas dele. Enquanto os esqueletos se cuidam o prota pergunta qual carta de trabalho ele escolheu e o Ranho fala que escolheu a do ladrão. E o prota pergunta quantas estrelas tinha no cartão que ele escolheu. O Ranho muito feliz responde que tinha uma estrela, e fala que uma estrela é igual a um general, e isso deve ser uma coisa boa. O prota fala para ele continuar acreditando que isso é verdade. Enquanto descem as escadas o prota fala que eles estão seguros enquanto ficarem atrás dos esqueletos. O efeito de sinergia agora será administrado para lutas em equipe. Lista de sinergia. Adaga de ladrões nível 1. Classe. Arma de sinergia. Condição: 5 adagas equipadas. Efeito: chance de acerto crítico obtido, mais 10%. O prota explica que se eles conseguirem equipamentos de tipo semelhante, eles receberam um buff, significa que com um bom jogo em equipe, maiores vantagens que você vai conseguir. Mas não só eles, os esqueletos também. Ele pensa que as habilidades dos esqueletos são muito boas. Isso significa que mesmo se ele se mover sozinho, ele deve ter o mesmo buff por causa dos esqueletos. Eles descem as escadas e se deparam com um goblinoide grande. O grupo de goblinoides foi enfraquecido pelo efeito do cheiro da morte nível 1. As habilidades diminuíram em 30%. Ele se manifesta ao enfrentar 4 ou mais esqueletos. O prota fala que eles estão com sorte e os esqueletos partem para cima dos goblinoides.
A loucura da selva do general dos goblinoides foi ativada. Os goblinoides foram fortalecidos. Vendo isso, o Ranho fala para eles fugirem, mas o Prota fala para eles esperarem, e ele pensa que eles devem observar de perto. No pensamento do Prota, ele fala que os esqueletos se movem seguindo seu comando. Então, o que ele precisa fazer agora é isso. Você obteve 55 ouros matando o general dos goblinoides. Eles comemoram que acabou e se aproximam. Eles veem que tem itens no chão. O Pro pega uma lança e um bracelete, e vê que o bracelete tem o efeito de aumentar o ataque em 20% contra goblinoides. E ele ganha um bônus que aumenta a velocidade de ataque dos esqueletos. O esqueleto sem braço aparece e o agradece ele. E o esqueleto sorri, mas eles ficam assustados e falam para ele não fazer isso de novo. O Ranho pergunta para onde eles vão agora e o Prota fala que eles têm que sair dali. Eles vão para outro local e veem que tem pessoas lá. O Prota manda os esqueletos se esconderem em uma sala, senão as pessoas vão ficar assustadas. Eles se aproximam das pessoas e um homem fala para todos se acalmarem. Ele diz que já estão entrando em contato com a polícia, e o conselho estudantil já está verificando o que aconteceu. Uma mulher grita mandando eles arrombarem a porta, mas o homem fala que eles já tentaram, mas não importa o quanto eles tentaram, nada funcionou. O Prota vê esse homem e em seu pensamento ele diz que o nome do homem é Jin, e ele se preocupa muito com hierarquias e é um autoritário. O Prota se aproxima da porta, mas o Jin grita mandando o Prota ficar longe da porta. O que estranha isso. O Jin se acalma e pede desculpas. Ele diz que tem muitas coisas acontecendo, por isso ele está ficando sensível, além dele ter a responsabilidade de manter todos dali seguros. O Prota acha engraçado que o Jin está mesmo sentindo-se superior. O Jin reconhece o Prota e o Prota apresenta o Ranho para ele. O Jin fala que eles estão em uma situação muito complicada, e se o Prota tiver armas ele também deve ajudar eles a protegerem as pessoas. O Prota entende e concorda em ajudar. O Jin vê a lança do Prota e chega à conclusão que o Prota é só um lanceiro. O Jin fica se achando pois matou um goblinoide, e por isso ele fala pro Prota ficar atrás dele já que ele escolheu o trabalho do escudo. De repente o gordinho aparece e fala que ouviu ruídos de goblinoides subindo as escadas. Com isso o Jin manda todos se esconderem em outro lugar. Enquanto isso, o Prota chama o Ranho para olhar a porta, e eles veem que para liberar a porta eles terão que derrotar o boss em até 2 horas, e se eles não fizerem isso, o boss vai ficar muito mais forte. O Prota fala que eles precisam matá-lo logo para poder saírem dali, e eles não devem pensar que alguém virá resgatá-los. O Prota pergunta pro Jin se ele não tá vendo a mensagem na porta. O Jin responde que sim, mas eles vão esperar a equipe de resgate. O Prota fala que a polícia não deve vir pois se a coisa tá acontecendo no país todo, eles não se preocupariam com eles ali dentro. Com isso o Prota desiste e começa a sair dali. Enquanto ele tá indo embora, goblinoides aparecem. O Jin e os outros se preparam, mas eles veem que mais goblinoides apareceram. O Jin se assusta, mas o Prota fala que aqueles não são goblinoides e o Jin pergunta qual é o trabalho do Prota. O Prota responde que é algo incrível. Os esqueletos atacam, e os goblinoides ficam assustados pelo efeito do Buffy. Todos ficam impressionados vendo os esqueletos matarem os goblinoides. O Prota começa a dar ordens para os esqueletos e ele pensa que se as pessoas verem que os esqueletos estão sob o controle dele, eles verão que ele pode controlar a situação, então eles irão atrás do boss. O Prota explica que com o Buffy de skill, os goblinoides não dão mais trabalho. Mas não terão somente goblinoides no mundo, com certeza tem monstros mais fortes que vão aparecer no futuro. O Prota joga a lança no último, e finaliza com todos. O povo comemora e fala que o Prota é incrível. Enquanto isso o Prota tá procurando itens nos corpos dos monstros. Conquista. Matou 20 monstros em troca ganhará um ticket de roleta. Você é a 34ª pessoa na história a alcançar a classificação ilimitada. Limite de 100 pessoas. Vendo isso o Prota se pergunta como vai usar um ticket de roleta sem ter uma roleta. Os esqueletos se aproximam do Prota e o Prota agradece a eles. Eles sorriem e o Prota assustado fala para eles não fazerem isso novamente. O Prota se dirige para onde todos estão e fala para todos que tem uma mensagem na porta dizendo que em algum lugar do prédio tem um boss para eles derrotarem. E ele avisa que eles só têm 2 horas restantes.
Eles devem derrotar o boss nesse tempo. Se eles não derrotarem o boss, ele não sabe o que irá acontecer, mas não será algo bom. Um estudante fala que viu o boss. Ele diz que viu o boss no telhado e seu professor acabou morto por aquele monstro. Com isso o prota pergunta se alguém vai se juntar a ele. Todos ficam quietos. E o prota já esperava isso. Enquanto isso o ranho chama o prota e começa a dizer se ele pode ficar ali, mas o prota fala que não pode, pois ele precisa estar lá para bufar os esqueletos. Uma mulher aparece e fala que se eles lutarem contra o boss, não vai dar muito certo. Eles podem ficar presos no corredor, e fala que os esqueletos vão ser mais úteis do que os outros. O nome dessa mulher é revelado como Jinsu. Com isso o prota pergunta se o Jin vai ir com eles. O Jin, tremendo de medo, fala que vai ficar protegendo os estudantes que estão ali. O prota entende e eles partem em direção ao boss. Enquanto eles estão subindo, goblinoides aparecem e atacam eles. O prota fala para eles darem cobertura para ele, mas a Jinsu o ranho vê que ela é incrível e o prota, para garantir, golpeia os corpos de todos os goblinoides. Eles continuam subindo e acabam se deparando com um de seus professores ferido. O prota pergunta o que aconteceu e o professor fala que os alunos da classe dele morreram por culpa dele. O professor explica que graças ao prota, os alunos dele conseguiram fugir para uma sala, mas eles viram que não podiam ficar naquela sala. Então eles foram para o telhado. Lá eles encontraram um monstro, e os estudantes que seguiram ele foram todos mortos. Morrendo, o professor fala para o prota não ir ao telhado. Assim o professor morre. O prota fica puto por isso, e aparece uma mensagem. Quest exclusiva. Título: Vingança do professor. Tipo: assumir ou ignorar a vingança do seu professor morto. Objetivo: matar o boss dentro do prédio. Recompensa: skill exclusiva. Ver seu professor morrer fez seus olhos sentir um profundo sentimento de culpa durante seu último suspiro. Como alguém que segura e empunha rédeas da morte, você pode obter vingança matando seu inimigo, ou pode, em vez disso, ignorar a morte de seu professor fraco. A escolha é sua. Você deve seguir o limite de tempo conforme estabelecido na regra do prédio. Sua escolha afetará seu destino. Com isso o prota levanta e parte para o telhado. Você entrou na sala do boss. Na sala do boss eles veem muitos goblinoides e corpos. Eles percebem que estão cercados. O prota ativa o seu bracelete e os esqueletos ficam bufados. Assim a batalha começa. Eles veem que o boss apareceu, e o boss manda os goblinoides atacarem. Depois desse ataque o prota já tá quase sem mana, e ele pensa que só precisa de mais um ataque. Com duas armas em mãos o prota ordena os esqueletos atacarem o boss. Seu grupo recebeu o efeito de sinergia. O prota recebe um buff por eles estarem usando 3 espadas, e ele fala que com esses efeitos eles podem vencer. Com isso o prota pega uma mesa e avança junto dos outros 2 para cima do boss. O boss fica confuso e o prota joga a mesa nele.
O Prota vê essa abertura e ordena o esqueleto sem o braço se sacrificar. O Prota se despede do esqueleto e agradece por tudo, pois esse esqueleto estava com ele desde o início. Porém o esqueleto desvia do ataque do boss e mata o boss. O boss centurião Globlinoide foi derrotado. Você recebeu 255 de gold. Você subiu de nível. Nível 3. Eles veem que o esqueleto acaba evoluindo ao absorver a força do boss. O Prota se pergunta o que é essa marca na testa do esqueleto. Ele olha os status dele e percebe que ele tem uma sinergia de comando. O Ranho e a Jinsu percebem que o param de nível, e eles perguntam o que são essas cartas. O Prota explica que essas são cartas aleatórias e depende muito de sorte. O Prota escolhe uma carta e recebe uma skill que permite ele produzir armas de ossos. E de repente aparece. Você escolheu salvar, na quest exclusiva, Vingar os Mortos. Você recebeu uma skill privada. Seu destino se alterou um pouco. O Prota ganha um aumento no exército de esqueletos, e agora ele pode invocar 5 esqueletos. O Ranho ganha uma capa e ele diz pro Prota que ela aumenta a furtividade em 50%. O Ranho fala que agora que ele sabe lutar, ele não irá mais correr. E a Jinsu fala que ganhou uma pedra de amolar. Ela explica que se ela amolar uma espada nessa pedra, ela vai aplicar efeitos de fogo na espada. Com isso o Prota fala para eles saírem dali. A cena vai para a entrada do prédio e o Prota encosta na porta e a mensagem se quebra. A porta se abre e agora eles finalmente poderão sair do prédio e ver o mundo. Assim terminamos o resumo de hoje. Se você gostou dessa série e quer mais partes dela, é muito importante você deixar o like e comentar aí embaixo, parte 2. Dito isso, caso saia a próxima parte você vai precisar estar inscrito no canal com o sininho ativado. Caso você tenha gostado muito deste vídeo e deseja apoiar o canal, considere fazer uma doação pelo valeu demais e no final do vídeo eu lerei seu comentário. Qualquer valor me ajuda muito a continuar fazendo vídeos como este. Obrigado e até a próxima.